Então vamos concentrar na região do abdômen. Vamos desenhar aqui um abdômen, certo? Você precisa ter como referência sempre a região umbilical. Essa região umbilical, ela vai dar todo o norte para nós. Eu gosto de fazer o seguinte, olha, de fazer uma distância entre o umbigo. Como é essa distância? Caminhando para a região supraumbilical e para a região infraumbilical e na região umbilical, ok? Então, na direção do umbigo, eu passo a fita fazendo toda a circunferência no cliente. Acima, eu faço uma outra medição, que é a supraumbilical, e abaixo do umbigo, eu também faço uma medição infraumbilical. Isso vai servir para mim de referência quando eu for acompanhar os resultados do meu cliente. Qual é essa distância? Quando um cliente tem mais que 1,65 m, eu faço essa marcação a 5 centímetros do umbigo, tanto para cima, supraumbilical, quanto para baixo, a infraumbilical. Tá? Então nós vamos ter 3 medidas: supraumbilical, a umbilical e a infraumbilical. E também, olha, eu vou fazer uma medida lateralizada. Para a direita também eu vou fazer essa marcação e para a esquerda. E na extremidade desses 5 ou 3 centímetros, porque se a pessoa tiver menos que 1,65 m, eu faço uma medida, essa medida aqui de 3 centímetros. Então, essa região aqui, ela vai ter ou 3 centímetros ou 5 centímetros de distância. O que difere? Quando a pessoa tem mais de 1,65 m, a supraumbilical vai estar a 5 centímetros. Se ela tiver menos, 3 centímetros. E nessas extremidades da medida, medir 5 centímetros ou 3, eu venho com adipômetro e vou fazer aqui uma prega de gordura. É isso que toda vez que você me pergunta assim, o que você acha de usar essa ou aquela substância? Eu te pergunto, qual é a prega de gordura que você tem nessa região? E aí, com a sua resposta, é que eu vou te falar o que é mais interessante fazer ou não. Se essa prega for menor que 3 centímetros, eu vou usar uma série de produtos. Se essa prega for maior que 5 centímetros, eu vou usar outro tipo de produto, outro tipo de tratamento. Então, quando a pessoa faz uma prega inferior a 3 centímetros, não é interessante usar lipossoma de girassol, não é interessante usar desoxicolato, não é interessante usar hidrolipoclasia. Quando a prega é superior a 3 centímetros, aí sim, é interessante usar hidrolipo, é interessante usar lipossoma, é interessante usar desoxicolato. Muito bem. E essa região aqui, o que vai nos nortear é se nessas extremidades onde eu verifiquei a prega de gordura, aonde tem mais gordura, porque aonde tiver mais gordura é onde eu vou concentrar maior quantidade de pontos. Se eu falar de mesoterapia me disponibiliza 50 pontos. Se você pensar que são 10 ml e pontos de 0,2 ml. Nada me impede de eu nessa região aqui fazer 30 aplicações e nessa outra região fazer 20. Entendeu? Eu tenho que distribuir de acordo com a necessidade do cliente. Cuidado, essa região infraumbilical é uma região que geralmente a gente identifica maior volume, mas nem sempre isso é gordura. Isso, na grande maioria das vezes, é a flacidez. Então, toma cuidado com isso. E se você, aqui na prega, você verificar que tem menos gordura, é isso mesmo, mais flacidez do que gordura. Então vamos lá, vamos fazer a marcação aqui da mesoterapia. Olha, na mesoterapia vamos identificar aqui lá o que a gente vai marcar como os quadrantes onde a gente vai fazer a administração.
O que eu uso como referência é sempre ao redor do umbigo fazer as primeiras marcações. Eu faço 3 marcações, aproximadamente de 3 pontos na região próxima ao umbigo. Então eu faço um círculo de aplicações e eu saio daí, porque geralmente a gordura localizada ela se concentra ao redor do umbigo. Então, os primeiros pontos que eu já faço investimento, na verdade aqui vão ser 12 pontos de 50, eu já uso eu uso 12 nessa região. Eu verifiquei que eu tenho uma prega de gordura maior aqui em cima, então eu vou fazer pontos de 1 centímetro aqui, ó, a cada 1 centímetro. Olha, nesse quadrante aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E aí, é lógico que você, verificando o abdômen do seu cliente, você vai verificar qual que é a necessidade. Olha esse aqui, ó. Três, 7 mais 11 pontos. Não que tenha que ser 11, tá, pessoas? Então, olha aqui, eu tenho 22 que eu usei para essa porção superior. Então, me restam 28. Se eu fizer uma distribuição uniforme, se eu fiz as pregas e elas se reproduzem nas extremidades e aqui embaixo, nesses 2 quadrantes eu verifiquei maior quantidade de gordura, aí tudo bem, eu vou trabalhar mais aqui, ó. 3, 4, 7, 11 pontos. Mas tem mais gordura bem nessa região aqui. Aí eu coloco mais pontos, ó. 11, 12. Aqui 13 e 14. A cada 1 centímetro. Da mesma forma aqui, ó. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá aqui distribuído os pontos na mesoterapia. Ok? Então, essa é a distribuição que a gente faz na mesoterapia. Mas o que é importante você lembrar? Prega de gordura. Por que a prega? Ela vai definir substâncias e vai definir também técnica. Segundo, as medidas. Quando você fala de medida supra, infra, isso daqui vai te expressar o resultado que você está adquirindo. O cliente ele vai perceber na camisa, na blusa, na calça, ele vai perceber uma diferença de espaço. Vai ver que muitas vezes ele não diminui em peso, mas ele vai ver que aquela camisa que colocava, ou aquela blusa que ficava muito apertada, já reduziu de volume. E o que eu te falo da força da gravidade é isso, olha. Quando eu trabalho, desloco essa gordura ou elimino essa gordura, quando a pessoa está de pé, que é onde ela fica a maior parte do tempo, ela fica com o abdômen ereto, a tendência é essa gordura migrar para a parte inferior. Então vai chegar uma hora que você vai fazer uma sessão, 2 sessões, você vai perceber que a gordura nos quadrantes superiores, ela vai diminuir muito e vai aumentar aqui embaixo. Porque esse deslocamento ele é muito esperado e na verdade é onde a gente percebe se tem um resultado ou não. Por isso que sempre a gente fala, olha, se você trabalhar com a radiofrequência nessas regiões, você também vai combater muito a flacidez. É um trabalho conjugado, ok? Agora, prega medidas que vai te trazer os resultados. Você conseguiu perceber aqui? Prega superior a 3 centímetros, substâncias potentes ou hidrolipo, tá? Pregas inferiores a 3 centímetros. Aí a gente vai trabalhar com substâncias menos potentes, mas não menos eficientes, e é assim que a gente personaliza o atendimento ao cliente, que é isso que ele quer, tá?
E eu reforço para você, é muito importante junto com isso você fazer um home care, porque isso faz com que o seu cliente lembre que ele está fazendo um procedimento e aí ele vai lembrar também da atividade física. Agora, vamos pensar aqui como a gente trabalhar com a hidrolipoplasia não aspirativa. Por que não aspirativa? Porque o soro que eu me injeto, ele não vai ser removido. Tem procedimentos que são procedimentos médicos realizados por cirurgiões plásticos, que ele injeta uma quantidade de soro muito maior e ele faz a aspiração, ele faz mais um procedimento e faz uma aspiração. No nosso caso, isso é considerado um procedimento cirúrgico. No nosso caso, a gente só pode fazer procedimentos invasivos não cirúrgicos. Então, a aspiração não faz parte da nossa alçada de trabalho. Então vamos pensar de novo: abdômen, a mesma referência umbigo, a mesma referência para as medidas supra e infraumbilical e lateral de gordura, ok? Agora a gente vai trabalhar com um volume entre 10 e 50 ml de soro. Eu trabalho com uma média de 20 a 30 ml. Eu gosto de trabalhar com 0,5 a 1 ml de soro por ponto. E aí, orientado pelas pregas de gordura, olha de novo a prega de gordura. Orientado pela prega de gordura vai ser onde eu vou distribuir os pontos. E medidas também que a gente vai manter essa medida aqui como referência. Então, olha só, aqui ó, vou trabalhar pontos mais espaçados e mais lineares, ó. Você vai perceber que aqui, com essa distância de pontos aqui, de 2 a 3 centímetros, eu vou ter menos pontos. Olha aqui, ó, menos pontos. Pode ser que alguma região, em função da prega e do volume de gordura, eu precise de mais pontos. E digamos aqui que eu estou administrando 1 ml de soro por ponto. Então veja só, nesse quadrante eu tenho 6 ml, nesse outro 6 ml, nesse outro 6 ml, no outro 6 ml. Então ao todo eu tenho 24 ml de soro. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, você vai ter que aplicar o soro. Não pode ser ultrassom primeiro, depois o soro. Tem que ser soro e ultrassom. Então, sequência: soro mais ultrassom. Sempre essa, não posso alterar isso. Mas o que eu posso fazer? Administrar 6 ml e vir com o ultrassom. Depois a mesma coisa, 6 ml mais ultrassom, 6 ml mais ultrassom, 6 ml mais ultrassom. Posso fazer isso sucessivamente na ordem que você desejar. Ou então você aplica os 6 ml em cada quadrante e depois vem com 6 minutos de ultrassom em cada região. Quando você trabalha um ultrassom de 3 MHz, você vai ter que usar para cada ml de soro 1 minuto de ultrassom. 1 minuto de ultrassom. Agora, quando você trabalha com aparelhos que são cavitadores, esses aparelhos, eles já têm uma programação própria. E aí você vai seguir a programação. Veja que ele vai ter uma quantidade de minutos. Geralmente esses cavitadores, eles te dão 12 minutos de procedimento. 12 minutos dividido por 4 vão ser 3 minutos por quadrante. Então 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, 3 minutos aqui e 3 minutos aqui. Ok? Terminou, cliente, atividade física. Cliente, home care. Cliente, dieta.
Lembra que eu falei para você numa outra situação que eu gosto de recomendar para meus clientes é essa dieta aqui, ó. 50% legumes e verduras, 25% carboidrato, 25% proteínas e mais uma porção de frutas. Intervalo entre as refeições de 4 a 5 horas. Nesse meio tempo, o que você vai ingerir? Água, chá e durante a refeição, líquidos, evitar. Olha só, se você simplesmente evitar o líquido durante as refeições, você vai perceber uma redução significativa de 1 a 2 quilos por semana. Isso é interessante. E também uma redução de medida extremamente expressiva. Bom, pessoal, aqui eu fiz um paralelo entre a mesoterapia e a hidrolipoplasia, te mostrando a forma de marcar e também aonde você vai distribuir os pontos.